Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um vídeo do livro, mais um capítulo da História do Mundo para as Crianças, de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, ou se ainda não for inscrito, inscreva-se clicando no botãozinho aqui embaixo, onde diz inscrever-se. É um botãozinho vermelho. E curta e acione o sininho para receber as notificações. Se você estiver vendo no computador, ele vai ficar logo aqui embaixo o sininho, ao lado do botão inscrever-se. Ok? Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 67. A Península Ibérica. E a Espanha, vovó? Lembrou o Narizinho. A senhora ainda não disse nada desse país. Fale dele antes de falar da Rússia. Sim, minha filha, e há muito que dizer da Espanha e de Portugal, porque nós, latino-americanos, aqui da América, somos um produto desses dois países. Onde ficam, Pedrinho? Na Península Ibérica, vovó, respondeu sem hesitação o menino. Isso mesmo. A Península Ibérica foi uma das mais agitadas e fermentadas regiões da Europa. Os povos primitivos que lá habitavam eram os iberos, de onde vem o nome de ibérico, os quais se misturaram com os celtas, que foram a raça primitiva das terras vizinhas, hoje ocupadas pela França. Lá viviam eles como povos primitivos que eram, até que chegaram os fenícios e descobriram a Espanha. Descobriram como, se aquilo já existia? Descobriram para o mundo civilizado daquele tempo, que era formado pelos gregos e romanos. Com aquela mania de navegar e andar metendo o nariz por toda parte, os fenícios percorreram as costas da terra dos iberos e deram-lhe o nome de Hispânia, o qual pegou. Os íberos fundaram lá várias colônias. Depois vieram os gregos e também fundaram colônias. Depois vieram os romanos e tomaram conta de toda a península, que dividiram em duas partes: Espanha Tarragônica e Espanha Bética. E a coisa ficou assim até no reinado de Augusto. A Península Ibérica foi dividida em duas províncias, a Bética e a Lusitânia. E Portugal começou. Exatamente. Começam aí as origens de Portugal. Houve diferenciação política e também de língua. Na Bética e na Tarragona, o latim dos romanos foi dando origem à língua espanhola e na Lusitânia foi se formando a língua portuguesa. Mas depois de muito tempo de dominação romana, vieram outros invasores. Vieram os godos e visigodos e venceram os romanos já decadentes e fracos. Mas como fossem mais bárbaros que eles, acabaram adotando a língua e a religião dos romanos. Que salada não era essa península, observou o Narizinho. Realmente, minha filha, aquilo por lá virou o que os ingleses chamam de melting pot, uma panela de misturas. E não ficou aqui a salada. Me estava faltando alguma coisa e aí vieram os mouros. Esses fizeram um papel de azeitonas, berrou Emília. Foram a azeitona do pastel. Dona Benta riu-se da comparação e concordou. Sim, os mouros são de pele bem queimada e deram um tom tostadinho aos peninsulares, porque há sempre mistura de sangue nessas invasões. Os mouros eram uma raça muito diligente e capaz, como já haviam mostrado em outras terras, e a Espanha deram um grande impulso no comércio, nas artes e na ciência. Mas não podiam conciliar-se num ponto, a religião. E por causa disso, os espanhóis lutaram até expulsar de lá os mouros. Quando o último reduto mouro foi dominado, começou a aparecer na história a Espanha de hoje. O vencedor dos mouros foi Fernando o Católico, rei de Leão, um pedaço da Espanha já libertado do domínio árabe. Fernando casou-se com Isabel, rainha de Castela,
outro pedaço da Espanha também libertado, e os dois pedaços se fundiram na Espanha de hoje. Esse Fernando foi um dos homens que mais influíram no Ocidente. Se a mentalidade deles houvesse sido outra, a história não se mostraria hoje não mostraria hoje uma das suas mais terríveis manchas. Foi ele que instituiu o Tribunal da Inquisição de horrenda memória e que tanta dor trouxe para tantos milhares de seres humanos. Foi o reino da tortura, das fogueiras, em que se queimavam criaturas vivas, um horror de quem nem gosta de lembrar. Tudo consequência do fanatismo religioso. Às vezes o que eu aprendi também é que também foi meio exagerado. Afinal, naquela época, antes do tribunal da Inquisição, como é que eram os julgamentos? Uma pessoa era acusada de heresia, alguma coisa assim. Os vizinhos dele ouviam, iam lá e matavam um cara, simples assim. Com o tribunal da Inquisição, o que aconteceu? Ele tinha direito a um processo no qual ele podia investigar se realmente aquilo realmente era fato ou não. E ele tinha a chance de se defender. Antes não tinha. Então, nesse aspecto, foi um avanço. Certamente houve excessos, mas foi melhor do que ser linchado pelos vizinhos. Que também, provavelmente, se um vizinho não gostava do outro, acusava ele de heresia, matava um cara, enfim. Nem tinha chance de defender. Mas, se você concorda ou discorda, coloque nos comentários aqui embaixo. Vamos ver as opiniões diferentes. Vamos fazer os comentários pegarem fogo. Mas Fernando teve sorte, porque foi em seu reinado que surgiu Colombo, o descobridor da América. E a Espanha, que era um pequeno país da Europa, ficou senhora de quase um continente inteiro. Quando Carlos V subiu ao trono, aquele que abdicou? Exatamente. Quando Carlos V subiu ao trono, a Espanha era a maior potência mundial. Não só dominava a política europeia, como possuía milhões de quilômetros quadrados de território que hoje constituem as repúblicas latino-americanas. Com Carlos V, a Espanha atingiu o apogeu da grandeza, da riqueza e do poder. Era o Império Britânico daquele tempo, mas o Império Espanhol entraria logo em decadência. Depois dele subiu ao trono Felipe II, um rei sinistro e mais fanático que todos os outros. A Inquisição em seu reinado não apagou nunca o fogo de suas fogueiras, mas com isso conseguiu que o Império herdado fosse se desmoronando. A sua tentativa de destruir a Inglaterra por meio de uma invasão falhou. Filipe construiu a invencível armada com o fim de invadir e dominar a Inglaterra, mas nada conseguiu. Uma tempestade dispersou seus navios e a esquadra inglesa deu cabo do resto. Esse desastre marcou o fim da grandeza da Espanha. Derrotada no mar, a Espanha também foi derrotada na política. As suas colônias da América foram se rebelando e se tornaram independentes. Essa série de repúblicas da chamada América Latina são produto da desagregação do Império de Carlos V. A Espanha ficou de novo reduzida ao que era antes de Colombo, e o que se salvou do imenso império, umas ilhas, também ela as perdeu mais tarde. A ilha de Cuba rebelou-se e, com a ajuda dos americanos, se libertou e virou república. As ilhas Filipinas foram tomadas pelos Estados Unidos depois da Guerra Hispano-Americana. E tudo isso por quê? Porque os espanhóis não souberam usar da sábia política colonial dos ingleses, os quais vão eles mesmo dando liberdade às colônias à medida que elas chegam ao ponto de poderem governar-se por si mesmas. O fanatismo religioso prejudicou os espanhóis em tudo, até na arte. Se houvesse na Espanha aquela mesma liberdade de pensamento que fez do século de Péricles na Grécia o período mais luminoso da história, a Espanha teria sido outra Grécia, porque nunca houve povo mais bem dotado para a arte. Mesmo assim, a pintura em Espanha apresenta grandes nomes, como Velázquez, Murillo, Zumbarán, El Greco e, modernamente, uma infinidade deles como Salotza, Zuluaga, Cubels. Na literatura, a Espanha tem a honra de ser a pátria de Cervantes, o autor da obra mais imortal que existe, Dom Quixote de la Mancha. Por que mais imortal, vovó? Quis saber Narizinho.
porque não sei de nenhuma que haja popularizado tanto e sido tão traduzida e lida, realmente lida, em tantas línguas, em que seja mais citada e gozada. Dom Quixote e Sancho Panza constituem os dois tipos mais frequentes lembrados e citados de todas as criações literárias de todas as literaturas. Raro o dia em que na conversa diária não dizemos: isso é uma quixotada, ou você é um Sancho Panza. Você já usou essas expressões alguma vez? Se já usou, coloque nos comentários aqui embaixo. Dom Quixote é o símbolo do homem idealista que sonha coisas impossíveis ou muito altas para um mundo ainda grosseiro como o nosso. E Sancho é o tipo do homem prático, que só pensa na barriga e em vantagens materiais. Como um mundo é composto de idealistas e realistas, temos de recorrer a esses dois símbolos todos os dias, e em toda a parte. Outra arte que muito floresceu na Espanha foi o teatro, no qual o maior nome é Lope de Vega, autor de 1.500 peças. 1.500, vovó? Admirou-se Pedrinho. Então esse homem dava peças como a nossa jabuticabeira das jabuticabas? Exatamente, fecundíssimo. E do mesmo tipo foi o seu sucessor Calderón de la Barca. Naquele tempo, o teatro era a mais importante de todas as formas de arte e em país nenhum floresceu tanto como na Espanha. Devia ser como o cinema hoje, lembrou Narizinho. E Dona Benta concordou. E Portugal, vovó? Portugal, apesar de ser um país muito pequeno em território, pois tem menos de 100 km², conseguiu derramar-se pelo mundo, pegar um colosso de terra dos outros e formar um império como o espanhol. Por falta de gente para manter as conquistas, foi perdendo essas terras, mas mesmo assim conservou muitas. O Império Português, sobretudo formado de terras da África, tem ainda mais de 2 milhões de km², e a Espanha, coitada, só tem um pedaço do Marrocos. Nota. Nota do editor. Hoje essas terras não pertencem mais a Portugal e Espanha. Na época, fazia parte ainda, na época que o livro foi publicado. Mas depois acabaram perdendo essas terras também. Entre as terras que Portugal colonizou está o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e destinado a ser um dos grandes países futuros. Apesar de tão pequenino, Portugal conseguiu duas grandes coisas no mundo: criar uma língua que está se expandindo e deixar no mundo um filho agitando territorialmente e que também poderá vir a ser um gigante em civilização. Foi, portanto, um país criador e dos que deixaram fortes marcas na história. Ainda estamos aguardando. Anos depois de publicado, ainda estamos aguardando que isso se realize, que o Brasil se torne um país que sacuda o mundo. Mas provavelmente vai demorar ainda mais um pouco. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga pelo menos um inscrito para o canal. E se tiver alguma sugestão para o novo quadro que lançaremos assim que chegarmos a 250 inscritos, coloque nos comentários abaixo. Quero ver o máximo de sugestões possíveis. Dê sugestões, nem que seja uma sugestão impossível. Às vezes uma sugestão impossível é aquele chute que dá para surgir a ideia possível. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.